Eu cumprimento os irmãos e os amigos com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós temos agora a grande oportunidade de louvar e engrandecer o nosso Senhor neste culto. Nós vamos já começar com o Ministério de Comunicações. Vamos dar, então... Mais uma edição do Notícia na PIBS. E veja agora as principais informações da nossa igreja. Geração 55+, dia 30 de março, sábado, às 15 horas, no Colégio da PIBS. A Geração 55+, retornará às suas atividades. Aguardem mais informações. Dia de convivência. Está chegando o dia, irmão. Venha prestigiar. Será no dia 16 de março, sábado. Neste momento especial de confraternização, exercite sua amizade. Será na Chácara Paraíso, próximo a Itapuã. Investimento para as crianças de 0 a 5 anos, grátis. De 6 a 12 anos, R$ 5,00. E a partir dos 13 anos, R$ 7,00. Faça já a sua inscrição com a irmã Delma Matos e equipe de comunhão. Mães de oração. Dia 9 de março, sábado, às 17 horas, sairemos da PIBS para realizar a visita às crianças do Vale do Amanhecer. Agradecimento. A PIB de Sobradinho agradece ao pastor Valdeval de Almeida Santos e Roseli Alves dos Santos, missionários da Junta de Missões Nacionais em Paraty, Rio de Janeiro, que trabalham com a tribo indígena Guarani. Coro masculino. Ensaio dia 12 de março, terça-feira, às 20 horas. Não fique de fora. Conexão missionária. A conexão missionária tem como objetivo de despertar os crentes para a obra missionária de evangelização. São cerca de 3.800 povos não alcançados em todo o mundo. É um instrumento de mobilização missionária em nossa igreja, no período de 22 a 24 de março. Faltam 3 dias. Irmãos, dia 6 de março é o dia de orações por missões mundiais. Serão momentos de vigília e oração. Participe! EBD 2013, com o tema Valorizando a Nova Geração. Venha estudar a Palavra de Deus. A divisa é Provérbios 22:6. Atenção, irmãos! Dia 31 de março será realizado o culto da ressurreição, com início às 7 horas e o café da manhã às 8h30. Marquem sua agenda e participe! E durante toda a semana, não deixe de ligar e parabenizar nossos irmãos que estão fazendo aniversário. Que Deus abençoe a todos nesse dia especial. Mais informações, acesse www.pibsobradinho.org.br ou ligue 3591-6960. Venham, participem! Convido os irmãos para ficarem em pé. Vamos fazer a leitura
que está impressa em nosso boletim, Isaías 40, versículo 31. Vamos ler todos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em Tua casa. Senhor amado, a nossa oração é que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Que cada pessoa que entrou aqui neste lugar, ó Pai, seja envolvido pela Tua presença, que sinta verdadeiramente o Teu agir em nossos corações. Que nessa semana, ó Pai, nós tenhamos uma semana de paz, uma semana, Pai, de fé, uma semana, Pai, em que possamos impactar todos aqueles que estiverem ao nosso redor, próximo a nós, ó Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, vidas possam ser alcançadas pela misericórdia do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Eu pulei aqui o início do culto. Eu queria até pedir desculpa, mas a gente poderia então para o prelúdio. Pode ser, pastor? Então, desculpa, irmãos, nós vamos dar então seguimento com a equipe de cânticos. Tu és fiel, Senhor, os que confiam no Senhor, e confiarei. Tu és fiel.
autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confio
Você que está nos visitando, permaneça em pé e os demais podem sentar. Nós queremos agradecer a Deus a presença de todos vocês. Aqui na frente vejo uma família, pena que eu não tenho o nome deles aqui. Lá atrás temos um jovem. Olha, tem mais pessoas que também não se levantaram. Recebem o cumprimento da igreja e nós queremos dizer para vocês que estão nos visitando: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu tenho dito, volte sempre. Para nós é um prazer poder recebê-los aqui. Deixa eu apresentar aos irmãos. Irmã Davina, fica em pé. Irmãos, irmã Davina, ela é a avó do Ricardo. Eu ia dizer que ela era a neta do Ricardo, mas ela é a avó do Ricardo. Irmã Davina, ela atualmente é membro na Igreja Batista ali na 2, como é o nome? Calvário. Calvário. Só que quem cuida dela é o Ricardo e agora a Ana. E então o Ricardo pegava para levar lá, depois ia lá buscar aquela coisa. Ela disse: meu filho, é muito trabalho que eu estou dando para você, então agora eu vou te acompanhar. Eu vou ser membro da sua igreja se o povo me aceitar. Então ela está aqui, nós vamos encaminhar o processo dela para a próxima assembleia e os irmãos já vão conhecendo a irmã Davina. Ela tem estado aqui desde o início do ano, alguns meses antes ela já estava aqui e está buscando este relacionamento com a igreja e para facilitar a vida do neto e a dela, então ela achou por bem também ser membro em nossa igreja. Nós estamos então, fizemos uma visita para ela e estamos contentes com a sua presença. Os irmãos podem marcar uma visita na casa dela, de preferência no horário de meio-dia, porque é uma excelente cozinheira. Muito bem, que Deus abençoe a irmã Davina. Ok? Nós queremos também dizer, irmãos, que nesta tarde fiz alguns atendimentos e dentre eles eu fui ao hospital e lá me encontrei com a irmã Francisca e o filho dela sofreu um AVC, o Stanley, e ele já voltou, agora está na enfermaria, já saiu da UTI, ele voltou lá de Santa Maria para cá, e então ela me pediu que nós, não sei se tem uma pessoa que faz esse trabalho de enfermagem, serviço particular, e a família está muito cansada e precisa de alguém para ajudar a mexer numa situação que eles não têm habilitação. Então, se alguém conhece alguém que possa ser contratado para este fim, indica para a irmã Francisca. Mas, sobretudo, nós precisamos estar orando pelo Stanley, porque ele está sendo alimentado por sonda, ele entende, mas não fala, está com o lado todo paralisado, e nós estamos orando. Eu disse para ele entendeu o que eu disse, que eu vi no culto de terça-feira de oração, e tinha mais ou menos umas 25 mulheres aqui. É interessante que todas elas, espalhadas aqui, ajoelhadas, orando, todas elas colocaram o nome do Stanley em oração. Então eu disse para ele, a igreja, em seus grupos de oração, está orando por você. E ele levantou os olhos, assim como quem diz obrigado. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Agora eu quero orar aqui com os irmãos que estão aniversariando a partir de amanhã, não é? Então, a irmã Beatriz Barreto, Angelita Araújo, a Taete Monteiro, a de Carlene, dia 7, é lá na 13 ou é 14? Na 15, a festa. Gessé, dia 7, bem, dia 8, Emanuel Costa, Francelina Ferreira, no dia 9, Thales Martins, no dia 10, a Neireli Minalês, e do departamento infantil, a Sara Gadelha, é Sara, é? Sara Gadelha, mas Sara não é cumpridona? Departamento infantil, desse tamanho. Que bom, Sara. Que bom.
Então, nós temos agora o Guilherme Naves, que também vai estar aniversariando. E de casamento, nós temos o Elias Zoraine, que também eu peço que venham aqui à frente. Muito bem. Então, para nós é um... Pois é, então nós temos uma turma de gêmeos aqui, né? Para nós é um prazer. Não sei se o irmão tem alguma bênção para a qual também quero agradecer ao Senhor. Em havendo, o irmão poderá vir aqui à frente para nós estar orando por vocês e para nós estarmos orando por vocês e abençoando-os nesta hora. Se há mais alguém que deseja, pode vir. Eu já sei que o irmão Luciano e a irmã Edna estão vindo aqui à frente. A irmã Ana também, que passou aí um momento, diz a lagoana, aperreado. Mas graças a Deus venceu a semana, não foi? Muito bem. E os irmãos estão agradecendo o sonata adquirido, né? Balançou a cabeça, é um sonatão. É um H2O, HB2, como que é mesmo? HB20, a saúde também, muito bem. Parabéns pelo carro, Deus abençoe os irmãos, fiquei feliz por isso. E também pela vitória da saúde dos irmãos, não é isso? Graças a Deus. Agradecer a igreja que oraram por nós e agradecer a Deus que ouviu a oração dos irmãos. E os irmãos que foram visitar a gente também, com o irmão pastor Ivani, igual o irmão Isaac, e agradecer a todos que oraram por nós e Deus que ouviu a oração dos irmãos. Pois é, irmãos, esse casal tem uma experiência com Deus muito profunda e deverá, um momento, a irmã Edna contar o que Deus fez por ela, quando nesse momento ela poderia estar aqui deformada. Não é isso mesmo, Edna? A primeira vez, né? Porque dessa vez me deram um remédio, a cirurgia foi bem, agora no dia 8, dia 9, e a cirurgia foi bem, mas me aplicaram um remédio que me entubaram, né? Fiquei na UTI 3 dias, e agora no dia 9. Então, mais essa vez, Deus me livrou de novo. Então, nós vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer. Vamos nos colocar em pé, irmãos, agradecendo as bênçãos que nós temos recebido do Senhor e a oportunidade do serviço que estes irmãos estão tendo aqui em declarar que Deus foi o Senhor do casamento, da vitória na saúde, do aniversário, que mais um ano de vida, e então Deus abençoando a cada um. Nós vamos orar ao Pai e dizer isto com o nosso coração supramente gratos a Deus. Eu peço a Eliane que venha aqui, por favor, e vai estar orando ao Senhor por estas vidas e dizendo a Deus a respeito de nossa gratidão. Oremos. Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom. Em todo o tempo, ó Deus, em todas as circunstâncias, o Senhor é bom para conosco. E por isso nós te agradecemos, ó Deus, e nós te louvamos, ó Deus, pela Tua fidelidade para conosco. Obrigado, ó Deus, por todas essas pessoas, irmãos nossos, que estão aqui à frente, ó Deus, agradecendo ao Senhor anos de vida, anos de casamento, bens concedidos, Deus, tudo isso, Pai, nós sabemos que são as misericórdias do Senhor e bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor. Também colocamos diante do Senhor, Pai, aqueles pedidos que estão nos corações, Deus, do Teu povo nesta noite. Sabemos que o Senhor conhece a todos eles, ó Deus, e nós apresentamos também diante do Senhor nossas necessidades, nossos anseios, ó Deus, aquilo em que precisamos sermos abençoados pelo Senhor. Sabemos que o Senhor é quem pode nos conceder, e nós colocamos diante de Ti, Pai, nos conceda segundo a Tua vontade e direção. Obrigada, Senhor, por este momento. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar também, poderia estar aqui o irmão Assis, e eu tinha uma palavra a ser dada aos irmãos, que foi na última reunião do conselho, na sexta-feira, eu disse para a reunião do conselho, eu não havia colocado em minha agenda pessoal, mas estava no meu coração o desejo de poder atender ao convite de Carlos Gó,
feito há 2 anos atrás, e estar na ordenação dele ao ministério pastoral. E então eu estou com o plano definido de ir a Guiné-Bissau, agora no mês de abril, e então conversei com o conselho a respeito, e acharam por bem, uma vez que eu não tinha planejado isso, então eu pedi a concordância do pessoal para que eu pudesse ir a Guiné-Bissau. E eu estou fazendo esta viagem, então, no dia 1º de abril, se tudo der certo, né, estou fazendo essa viagem a Guiné-Bissau. Além de ir à ordenação dele, nós vamos olhar algumas questões do projeto que nós temos lá. Eu quero dizer aos irmãos que na nossa reunião do projeto nos foi contado coisas extraordinárias. Os irmãos precisam saber do sucesso que está sendo o projeto que nós mantemos em Guiné-Bissau, em pagar o estudo dos alunos guineenses lá. Nós vamos fazer um culto específico só para isto, antes de eu viajar. E outra coisa, nós vamos também colher testemunhos deles, gravar e tudo, em função do que eles nos escreveram. Eu vou então colher testemunhos e resolver algumas pendências que o nosso projeto tem lá em Guiné-Bissau. Então, estou dizendo aos irmãos isto, e vou na sessão também apresentar isto, para que os irmãos possam referendar esta minha ida, e eu poder dizer lá que eu estou, de fato, em nome da Primeira Igreja Batista de Sobradinho. Tá bom, irmãos? Então, eu estou me organizando para esta viagem a Guiné-Bissau. Lá eu vou tomar banho e lavar o cabelo. Mas o ano que vem, quer dizer, em 2015, viu, gente? 2015, janeiro de 2015, eu quero fazer uma viagem com um grupo de irmãos lá. Tá bom? Então é isso. Vamos seguir com a nossa programação. Depois destas questões que eu ia dizer antes da oração, agora nós vamos entrar no momento missionário. A Europa hoje vive uma grande crise econômica. Um caos que afeta profundamente as pessoas, trazendo sofrimento e desesperança. Hoje é o continente do mundo com o menor número de evangélicos. O lugar onde as igrejas menos crescem e onde é mais difícil ganhar pessoas para Jesus. Eles viveram muitos anos submetidos a uma religião cristã, onde as pessoas não viveram o cristianismo, onde os líderes não ensinaram verdadeiramente o cristianismo. Talvez eu use uma palavra forte e desagradável. Nós trabalhamos com o vômito do cristianismo. O que quero dizer? O cristianismo já entrou aqui e o cristianismo também já caiu neste lugar. As pessoas esqueceram de Deus. Dos países afetados pela crise, Portugal é um dos que mais sofrem. Distante do tempo quando suas caravelas atravessavam os mares em busca de riquezas, o país empobrece. Muitos tiveram de mudar o estilo de vida e a depressão se tornou um problema de saúde. No consultório vou tendo, graças a Deus, oportunidades para falar aos meus doentes que apresentam sintomas claros de ansiedade, de dificuldade em dormir, depressão, às vezes depressões muito significativas, e tendo a oportunidade de dizer a essas pessoas que a solução não está num comprimido, num remédio, a solução não está numa dieta, num tratamento, a solução está em encontrar a verdadeira razão de viver. Portugal foi o primeiro campo missionário dos batistas brasileiros. Ao longo dos anos, dezenas de missionários foram enviados, mas o país continua sendo uma semeadura que custa dar frutos. As igrejas evangélicas têm, em média, 50 membros e há falta de vocacionados nos seminários. Nota-se um desinteresse daqueles que já são cristãos. Depois nós temos um problema geral, que é
o secularismo, quer dizer, o interesse das pessoas pelas coisas materiais, pela sua vida mundana, preocupação com as suas carreiras, preocupação com a sua vida material e de facto não há verdadeiro empenhamento na vida cristã. Neste contexto de dureza espiritual, onde templos se transformam em museus, os missionários brasileiros estão testemunhando de Cristo. Um dos objetivos é revitalizar as igrejas fracas. Os resultados mostram que vale a pena investir. Chegamos aqui nesta igreja em outubro de 2010, encontramos 4 pessoas e 5 congregados, um total de 9 pessoas. Como todos conhecem, a realidade da evangelização em Portugal é um campo muito difícil, especialmente essa região de Trás-os-Montes. E com oração e ajuda do Senhor, nós conseguimos completar o primeiro ano de aniversário da nossa chegada com 18 pessoas. Duplicou o número de 9 para 18. Agora estamos orando a Deus para que o Senhor nos abençoe, que ao completarmos o segundo ano da nossa chegada, mais uma vez o Senhor duplique o número de 18 para 36. Ajude o povo europeu a encontrar esperança e vida através de Jesus. Se envolva nessa luta para que as igrejas batistas não fechem suas portas. A Europa foi um continente que enviou missionários para o resto do mundo, mas isso não está mais a acontecer. Nós precisamos agora de ser evangelizados. Algumas pessoas dizem que a própria igreja precisa de ser evangelizada. Ajude na revitalização das igrejas europeias, assumindo um compromisso de oração pelos missionários. Sem vocês seria impossível nós estarmos aqui. Vocês são bênção nas nossas vidas. Queremos agradecer de verdade as orações de nosso povo batista brasileiro. Que importa que os seus joelhos, estejam aí plantados, orando pela nossa vida. Nós não seríamos nada se não houvesse um povo de trás de nós que orasse, que sustentasse e que nos abençoasse. Eu sei que o êxito do nosso ministério em missões mundiais se deve à vossa dedicação. Há momentos, às vezes, que estamos um pouco cansados, mas sentimos que Deus nos levanta com as orações. Nós agradecemos as suas orações, porque com ela nós temos esta alegria, nós temos a força, nós temos a coragem de estar aqui. Nós agradecemos do fundo do nosso coração as orações dos irmãos, as ofertas. Entendemos que sem o sustento de oração nós não conseguimos vencer as batalhas, as lutas, as forças contrárias que encontramos aqui em Portugal. Você também pode sustentar essa obra, participando da campanha de missões mundiais em sua igreja. E se Deus está chamando você para um trabalho no campo europeu, entre em contato com a Central de Relacionamento, www.jmm.org/relacionamento. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Graça e paz, irmãos. Como os irmãos viram, nós estamos em campanha de missões mundiais. No domingo passado, no momento missionário, nós apresentamos os desafios, os projetos das Américas. E hoje, como os irmãos puderam perceber, nós vamos falar um pouco dos desafios e projetos também na Europa. E, neste momento, eu gostaria de convidar a irmã Fernanda que entrasse. Ela está caracterizada de europeia. Tá? A Europa, irmãos, é um campo mais antigo de missões mundiais, onde desde 1911 a Junta de Missões tem investido e avançado com a obra missionária. Hoje são mais de 170 missionários para a honra e glória de Deus que trabalham na Europa.
E lá nós temos projetos como a Europa Verde e Amarela, em Portugal, Tu Me Amas, na Itália, e Luz para as Nações, na Espanha. E esses projetos, eles ajudam a anunciar as boas novas no velho continente, que é a Europa, transformando vidas pelo poder do Evangelho. No entanto, no leste europeu, esse tem se mostrado, irmãos, nos últimos anos, como um grande desafio. No caso, nos países da Albânia, Romênia e Ucrânia, precisam com urgência de missionários brasileiros e de missionários da terra. E no leste europeu, justamente no leste europeu, que tem essas dificuldades, é onde se tem mais missionários do campo também. Então, nós temos os desafios de mandar mais brasileiros vocacionados na nossa igreja, ou que Deus estará levantando, de ir para o campo, também dos missionários da terra, e também dos irmãos continuarem sustentando e sustentarem mais missionários, tanto da terra como brasileiros. Também estamos, os batistas brasileiros estão presentes através da Junta de Missões Mundiais nos países bálticos, no extremo norte da Europa. Na Letônia, nossos missionários atuam na revitalização de igrejas, investindo no treinamento e na formação de obreiros. E também na supervisão dos trabalhos dos missionários do campo que trabalham em países vizinhos. Na verdade, nós temos essas informações, mas os irmãos podem entrar no site e ter mais informações. E que Deus possa estar tocando em cada um aqui presente e que nós possamos ser despertados para a missão que Deus nos deu. Eu gostaria que os irmãos se possam de pé para a gente recitar agora o nosso tema e a nossa divisa. Eu gostaria que os irmãos lessem com convicção. Ok? Todos. Testemunhem as nações pelo poder do Espírito Santo. A divisa. Nós recebemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas até os confins da terra. Agora nós continuamos de pé, nós vamos cantar um hino oficial da campanha. E enquanto nós estivermos cantando, eu queria pedir para os irmãos que se sentiram tocados pelo Espírito de Deus em orar pelos missionários, que venham aqui na frente e peguem, adote um missionário e estejam orando por eles. Vamos cantar. De Cristo Jesus é preciso falar. De Cristo Jesus é preciso falar. O Espírito Santo agindo em nós. O Espírito Santo agindo em nós. Nos dá o poder para testemunhar. Nos dá o poder para testemunhar. Tudo que sou é para ter louvor. Usa-me com teu poder. No meu viver testemunha serei da cruz de Jesus o Senhor. Não importa aonde for, falarei do teu grande amor. Eis
Irmãos, nós vamos neste momento orar. Vamos sentar de 3 em 3 e eu vou dar aqui 3 pedidos, número 1, número 2 e número 3. E nós vamos estar orando agora. Número 1, nós temos os projetos desenvolvidos no continente europeu, como o projeto Tu Me Amas, Luz para as Nações, Europa Verde e Amarela. Então nós vamos estar pedindo a Deus que tudo isso são as estratégias que os batistas brasileiros têm encontrado para chegar às comunidades, chegar às pessoas, chegar às habitações com o poder da palavra através desses projetos. Número 1, você tem 1 minuto para estar orando a Deus, para que estes projetos sejam o instrumento de Deus, a fim de que as pessoas sejam alcançadas. 1 minuto. Senhor, nós oramos pelos projetos dos batistas brasileiros em campos estrangeiros e pedimos que sejam eles a metodologia utilizada pelo Senhor para o alcance de vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos missionários que têm dado suas vidas nos campos que lá estão. Nós temos a alegria de ter um membro da nossa igreja que tem 3 tias no campo missionário. 2 estão na Europa, que é o Felipe. Felipe está aqui? Felipe? Tá, peguei Felipe, né? Então, Felipe, ele tem 3 tias em missões mundiais, 2 estão na Europa. E algumas, às vezes, não podem nem citar onde se encontra devido a rudeza e a dureza do lugar, a política do lugar. Nós vamos estar orando pelos nossos missionários e pedir ao Pai que eles sejam agraciados com a graça e a misericórdia de Deus naquilo que estão fazendo. 1 minuto. Número 2, agradeça a Deus os missionários que temos e o envio de outros.
Senhor, nós te agradecemos pelos missionários que estão na Europa e obrigado pelo serviço deles, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz que deveremos orar ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a seara. E é o que nós vamos fazer agora. Todo o contingente que temos ainda é pouco. Precisa-se de mais. E quem sabe do nosso meio, Deus conhece, em que se levantarão muitos dos meninos e meninas hoje, missionários amanhã, ou outros que já estão formados, adultos. Quem sabe Deus não falará ao seu coração e dedicar um tempo à obra missionária. Clame ao Senhor da seara, mais obreiros pela seara. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, por tudo quanto Tens feito, ó Deus, por esta terra, Senhor Deus, por nós, ó Deus, porque um dia Tu nos deste, ó Deus, a graça de conhecer o Teu Santo Filho, Pai, porque um dia, Pai, alguém nos falou, Deus, acerca do Teu Filho, Senhor. Pai, queremos Te agradecer pelas pessoas, ó Deus, que Tu tens levantado ao redor do mundo para pregar o Teu Evangelho, Senhor Deus. Tantas pessoas que têm, ó Pai, largado suas famílias, ó Deus, deixado suas vidas para trás, suas questões pessoais, ó Deus, e têm se disposto, ó Pai, a levar a Tua palavra, Deus. Nós Te louvamos, ó Pai, por estas pessoas, Senhor Deus. Nós queremos Te pedir, Pai. Pai, é necessário levantar mais pessoas, Senhor. Pai, derrama a Tua graça neste mundo, ó Pai, em nossa igreja, Pai. No nosso país, ó Deus, tantas pessoas já conhecem o Teu Evangelho, ó Deus, já se dispõem a aprender, ó Deus, já estão em seminários, ó Senhor, e mesmo as que não estão, Senhor Deus, Tu as capacita, Pai. Queremos Te pedir, Deus, que levante mais pessoas, Senhor Deus, no meio da nossa igreja, desperta, Pai, o amor pelos outros povos, ó Deus, pelas pessoas, ó Deus, que nesse momento estão se perdendo, Senhor Deus, estão indo para o inferno, Senhor, sem conhecer a graça que Tu derramaste nessa terra, chamada Jesus Cristo, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, que Te faça essa petição, Senhor Deus. Amém. Irmãos, vamos nos colocar em pé, não teremos a participação musical, assim nos foi comunicado. Simval. Irmãos, vamos permanecer em pé e vamos ler a palavra de Deus, conforme está no boletim que vocês têm em mãos, também auxiliados pelo telão. Então, vamos lá. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém. Meus irmãos, vamos agora chamar as crianças de 4 a 7 anos. Queria pedir que viessem aqui à frente para que nós orássemos e para que elas fossem para o culto infantil. Vamos lá, criancinhas, criançonas. Então vamos. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós Te louvamos, ó Pai, por cada uma dessas crianças, Senhor, que Tu permites que venha à Tua casa, Pai. Pai, grande é a alegria do nosso coração de ver, Pai, que essas pessoas, essas crianças estão conhecendo, ó Deus, a Tua palavra, conhecendo, ó Deus, a mensagem de salvação, Senhor.
Pai, clamamos a Ti, Senhor, que traga mais crianças a essa casa, Pai. Que cada um que está aqui, Pai, possa lembrar de uma criança, possa lembrar de um parente, de um vizinho, que tem uma criança que nesse momento, Pai, ao invés de estar ouvindo da Tua palavra, Senhor Deus, está fazendo qualquer outra coisa que não é edificante para si, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por tudo quanto tem feito nesta casa, Senhor Deus, e Te peço agora pela palavra que Tu vais, ó Deus, falar ao coração dessas crianças, Senhor Deus. Serva. Preciosa. Torno a ao Senhor. Em tua
Como disse anteriormente, nós começamos esta série de mensagens e a primeira delas eu falei sobre viver com a graça de Deus. E naquele domingo nós iniciamos fazendo algumas afirmações e eu quero repeti-las aqui. E disse que a graça de Deus não é estéril. Através da graça de Deus nós produzimos. A graça, disse também que a graça habilita a fé a produzir obras e a operar em nós pelo amor. Fazemos as coisas pelo amor por causa da graça. Disse também que a graça habilita a fé a produzir frutos. Orou e choveu. Quantos de nós temos orado e não chove? Orou e foi curado. Quantos de nós oramos e não cura? Oramos e a porta se abre. Quantos de nós oramos e as portas não têm sido abertas? Então, a graça habilita a fé a produzir frutos. Quando o Senhor Jesus disse que nós faremos uma obra ainda maior do que Ele, é a graça. A graça de Deus em nós. E às vezes a gente fica numa expectativa, olhando para os outros, olhando para aquilo que ocorre na televisão, para as coisas. Parece que a graça de Deus só está caindo lá no pasto do outro, e no meu, não. Então nós precisamos nos colocar debaixo da graça de Deus, para saber que o Deus que age lá é o mesmo Deus que está conosco. Disse mais que a graça é fonte inestancável de atividade. Sempre teremos de Deus à disposição para o serviço do reino. Sempre teremos de Deus algo a ser feito de tal forma que não paramos nunca. Disse mais que a graça jamais acaba. E sendo a graça, como disse o Senhor, a minha graça te basta. Ela sempre basta. Mesmo na pior aflição que nós estejamos passando. Se eu estou em aflição, diz a Bíblia, que a graça, o quê? Te basta. Foi Jesus quem disse. E por que eu vou duvidar disto? Ele disse, olha, a minha graça te basta. Significa que ela jamais acaba em qualquer tempo da sua vida. É no vale do dia a dia, meu e seu, que a graça vai se evidenciar. A graça de Deus, ela se torna ainda maior quando os de Deus estão em apuros. A graça de Deus, ela se torna abundante quando nós achamos que estamos sendo sucumbidos. Você já sonhou alguma vez estar correndo e o trator atrás, ou o bandido atrás, ou a vaca, seja lá o que for, e você corre, 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 e não tem para onde sair, está num beco sem saída? Alguém já sonhou assim? Mas isso é uma verdade no dia a dia. Às vezes a sua família enfrenta uma enfermidade, que o escrito da enfermidade é morte. E a graça de Deus diz, coitado, chorando, pensando na morte, eu só quero mostrar a minha graça depois da cura. Então é na finitude humana que a graça de Deus se torna ainda maior. Você tem um problema? Diga este seu problema, que a graça de Deus te basta. Os irmãos creem nisto? A graça te basta, e nada mais. Então, em continuidade, irmãos, ao conhecimento da graça,
nós queremos nesta noite afirmar que há duas maneiras para nós vivermos a vida. Há duas maneiras para você passar o seu dia a dia, os seus anos de vida. Então você pode viver a graça sem graça, ou viver a vida sem graça, sem dar conta da graça, sem usufruir a graça. Ou você pode viver a sua vida com a graça e pela graça de Deus. De que forma você gostaria de viver a sua vida? Para quem quer viver a rotina do dia a dia sem a graça de Deus, certamente vai desfrutar de alguns dissabores. Vai desfrutar de algumas penosas consequências. Vai descobrir as duras penas do insucesso que a falta da graça faz. Por quê? Então eu relaciono aqui alguns porquês. Viver sem a graça de Deus é viver despercebido do Deus de amor, que diz: com amor eterno te amei. Quer desprezar esse amor? Viver sem a graça de Deus é viver sem este amor, cuja misericórdia, diz a palavra, dura até quando? Para sempre. Se você está fora da graça, não está sendo alcançado por este amor. Viver sem a graça de Deus é caminhar sem a alegria de Deus, é caminhar sem o olhar de Deus, sem a escuta de Deus, sem a vontade de Deus, porque tem escolhido andar fora da graça. Viver sem a graça de Deus é viver dependendo das coisas materiais como sendo tudo da vida. Tem gente que se apega a um pedaço de madeira, que se aquele pedaço de madeira sair, a vida dele morre. Tem gente que cai uma moeda de 1 centavo no chão e dá um pulo com medo do outro botar o pé em cima. Apegado ao dinheiro. Tem gente que no dia de chuva não põe o carro na rua para não molhar o carro. Diga-se de passagem, aqueles que compram o carro zero e a primeira e a segunda noite dormem dentro do carro. Tem gente que está apegado aos bens materiais, porque não está vivendo a graça. Viver sem a graça de Deus é não ter consciência de sua sede espiritual, é buscar satisfazer o seu prazer de vida no mundo, no ter, nos ídolos. O ídolo é qualquer coisa que você esteja apegado a ele. Pode ser que sua casa seja o seu ídolo. Pode ser que sua diversão seja o seu ídolo. Então você está apegado e não tem consciência de sua necessidade espiritual. Tem gente que o nome é João, mas João, trabalho. Maria, José, trabalho. Carlos, Antônio, trabalho. Cristina, estou citando nomes, trabalho. Tem gente que o nome é trabalho. E Deus não nos preparou para morrermos no trabalho. Deus nos preparou para trabalharmos e o trabalho ser uma fonte de vida para a glória do nome de Deus em nossa vida. Viver sem a graça de Deus é viver chorando o passado. Às vezes a gente ouve alguns crentes, puxa, porque no passado era assim. Tem
tem uma saudade do passado. Deus só agia no passado. O Deus que servimos hoje é um Deus congelado. Ele se mumificou, ele se engessou, porque ele não age mais. A saudade do passado é mórbida. Quem vive sem a graça de Deus quer trazer para este tempo tão evoluído o passado de tantos anos atrás. É gente que, quando vai contar o seu testemunho pessoal, não tem nada para contar de hoje, que Jesus fez hoje na minha vida. Aí você pergunta, quando aconteceu isso? Quando eu era menino. Mas Deus só agiu na sua vida quando você era menino? Irmãos, quem está debaixo da graça de Deus, vê o agir de Deus e o poder de Deus todos os dias, em todos os momentos. E ver Deus operando de maneira sobremodo extraordinária. Viver sem a graça de Deus é viver do passado como se o bom acabou, o presente é sóbrio, é mau. Viver sem a graça de Deus é viver amargurado com a presença do envelhecimento. As rugas começam a chegar, meu Deus, o pezinho de galinha começa a chegar um desespero danado. O cabelo começa a cair, já começa a medir qual vai ser o tamanho da peruca. Há um desespero, porque a velhice chegou. Há um desespero porque algumas mudanças no corpo chegou, a calvície chegou, o cabelo branco chegou, a idade chegou. Estamos desesperados porque estamos envelhecendo. Viver sem a graça de Deus é também alimentar ressentimentos, alimentar arrependimento porque não conseguiu fazer o que gostaria na vida e não olha para a frente e vê que Deus tem todo um horizonte para você, para a sua realização, para a sua vontade. Quando eu era menino, eu conheci um homem crente. E esse homem formou os 3 filhos médicos. Os 3 filhos. Depois que ele formou os filhos, ele disse, agora é a minha vez de estudar. Sabe o que ele foi estudar? Médico. Foi o melhor pediatra já conhecido da época em Vitória do Espírito Santo. Se formou, meus irmãos, ele ainda estava bem novinho, aos 75 anos. Nossa, irmãos, eu já estou tão velho que eu não consigo mais aprender nada. Como que pode um homem aos 75 anos concluir um curso de medicina e dali para frente se tornar um expoente na medicina para crianças? Porque ele olhou para o horizonte. Viver sem a graça de Deus, irmãos, é não ter prazer pela beleza. Tem gente que se entrega na vida, quando a gente chega, parece que está um espantalho. Esqueceu de se cuidar, de olhar para a vida, de ver que o corpo dela é templo do Espírito Santo. Viver sem a graça de Deus é não ter preocupação da paz de Deus no coração. Então, só fica futucando amargura, dor, ressentimento. Você não morre me devendo, Simval. Eu ainda te pego. Não é assim que a gente faz? Você não morre me devendo. É o troco, o coração está ali. Eu conheci uma pessoa, e ela estava na época, eu penso que com uns 60 anos de idade. E então ela me disse uma palavra, mas tão ofendida, tão amargurada, tão ofendida. E eu disse, mas quando foi isso? Eu devia ter os meus 18 para 19 anos. E o fulano a quem ela se reportava também era membro da mesma igreja. Irmãos,
Uns 18 para 19 anos, a pessoa já naquela vida madura de 60 e com ódio no coração. Quantos anos impedindo que a graça de Deus viesse ao seu coração, porque não estava liberando o perdão que Deus já havia dado para ela. Porque às vezes nós somos assim. Ele está ali, mas eu não me esqueci. Viver sem a graça de Deus é alimentar esse rancor, esse desprazer, este ódio. Viver sem a graça de Deus é viver ignorando as promessas do futuro. E o Senhor Jesus disse: eis que faço nova todas as coisas. Pela graça, tudo novo pela graça. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então mudou tudo. Mudou tudo. Libera aí o seu coração agora, libera aí sua consciência agora, libera tudo aquilo que está pegando aí, amargurando você, libera isto, porque Deus faz todas as coisas novas. E Deus não faz isso por causa dos outros, não. Deus faz isso por causa de mim e de você. O alvo da graça de Deus é você. Deus não está fazendo isso pensando que... não, Ele está fazendo você individualmente. O olhar e o sentimento de Deus é cada um individualmente. É para você. Viver sem a graça de Deus é viver sem graça nenhuma. É viver sem alegria contagiante que satisfaz o coração. É viver sem ter razão para viver. Às vezes as pessoas vivem sem ter razão e aí querem morrer. Um homem, ele subiu numa ponte e dali da ponte ele ia se jogar para se matar e o povão juntou e começou a gritar: pula, pula, pula. E chegou um policial ali, e aquele policial então disse: não pula, eu vou aí conversar com você, não pula. E eu sei que aquele policial chegou lá e começou a conversar, e conversa vai, conversa vem. Um policial fez um acordo com ele. Ele disse: olha, eu falo 15 minutos dizendo a minha razão porque eu vou viver, porque eu devo viver, e você depois fala 15 minutos para justificar por que você deve morrer. Aí o policial falou. Depois o suicida foi e falou. Quando o suicida terminou de falar, os dois pularam da ponte. Às vezes as suas razões são convincentes para morrer. Tudo porque não está com a graça de Deus. Quando nós temos a graça de Deus, é possível sim encontrar substanciais razões para dizer: eu vivo, mesmo que ao meu lado esteja a guerra mais tremenda da vida. Porque está debaixo da graça de Deus. Viver sem a graça de Deus, então, impede de cultuá-lo, de não sentir esta alegria para viver e desejar morrer. Às vezes é espantoso quando a gente diz assim: ai, que vontade de morrer. É o lapso de memória, é o lapso de ausência da nossa consciência da graça de Deus no momento de sofrimento que nós estamos passando. Mas o Senhor não disse que no momento de sofrimento a minha graça ela se torna maior? No momento de dor, de amargura, a minha graça se torna maior? Quando você está enfrentando as lutas, as batalhas, a graça de Deus não torna maior? Duas irmãs saíram do culto de vigília, 2h da manhã no Rio de Janeiro. E elas foram de rua fora, e uma agarradinha na outra com medo de bandido. E não resta dúvida que os bandidos chegaram. E quando puseram o revólver em cima delas, elas disseram:
ó Deus, quando nós éramos deste mundo, a tua graça não nos permitiu que isto acontecesse. Eles gritaram: é um fantasma. Até a palavra na boca das mulheres, Deus colocou. Elas eram do mundo, mas elas estavam se referindo quando elas não eram crentes, quando elas serviam ao mundo, elas nunca foram assaltadas, agora que elas eram crentes, então estava passando por aquele problema. Ah, Senhor, quando nós éramos do mundo, os bandidos disseram: isso é fantasma, vamos correr. Deus coloca a palavra nos nossos lábios no momento da aflição. Viver sem a graça de Deus é viver na incapacidade de valorizar os filhos, os pais, a esposa, o marido, a família, de valorizar os outros. Nós nos tornamos incapazes. Às vezes, filho ou filhos, você é tão duro com o pai, com a mãe, com o irmão. Parece que quando fala, levantou assim um pé com uma ferradura que dá um coice assim tão forte que o pai e a mãe ficam pasmados. Às vezes o marido, tão grosso, tão estúpido. Às vezes a mulher, que aquilo mata o marido. Na palavra dura, ferina, mortal, venenosa. Nós ficamos incapazes quando não trazemos a graça de Deus à nossa vida. E aí matamos os outros. Viver sem a graça de Deus é ver as famílias esfaceladas. Viver sem a graça de Deus é viver uma vida sem sal, insípida, sem luz. Viver uma vida apagada, sem conhecimento da Bíblia. E a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras. É ser um ausente em tudo. A igreja lhe procura onde você está. Quantos crentes virtuais não estão vivendo soberanamente a graça? Viver sem a graça de Deus é viver sem fé. E sabe o que Paulo disse aos crentes? Aqueles que viviam sem fé, sem a graça de Deus, é viver sem esperança e sem Deus. Aonde? No mundo. Já pensou? Viver sem esperança e sem Deus no mundo? Paulo diz isso aos Efésios. Eu quero caminhar para o final dizendo que multidões ao redor do mundo levam a vida assim. Milhares e milhares de pessoas. E muitos deles, muitas destas pessoas, não estão distantes de nós. São pessoas que, apesar do contato, ou até mesmo da sua filiação com a igreja, ou até mesmo do seu conhecimento da palavra de Deus, do seu relacionamento com os membros da igreja, são pessoas que, por falta da graça, ignoram as riquezas de Deus, vivendo debaixo de um fardo pesado. São pessoas que ignoram o amor de Cristo, ignoram as consolações do Espírito Santo, conforme diz a palavra, ignoram as provisões da palavra de Deus. Deus provê através da sua palavra o livramento. Ignoram a presença do Deus da palavra no cotidiano da sua vida. Crentes que estão longe, mesmo vivendo com o seu nome dentro e perto. Você tem vivido assim? Alguém nesta noite tem vivido assim? Por causa da graça, Jesus fez um convite muito especial para quem se sente assim. Para quem vive assim. Quem está vivendo sem a graça,
carregando um peso, um fardo. Jesus olha para ele e diz: vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo. Já pensou no convite de Jesus para você? Viver sem a graça de Deus é viver sobrecarregado. É viver levando fardos de filosofias religiosas, humanas. É viver sem Deus. É andar na direção do seu próprio eu. É viver as tradições para serem salvos. Andar sem a graça de Deus é viver sem o socorro de Jesus, e Ele está dizendo: vinde a mim. Vinde a mim, que a minha graça te basta. A graça suficiente, ou seja, a graça que supre. A graça de Jesus supre o que falta. A graça de Jesus supre o teu ser. A graça de Jesus lhe toca nesta noite. Ele leva a desejar, depender, se determinar a receber a graça. Porque pela graça sois salvos. E quando o Senhor realiza em nós o processo da salvação, Ele faz isso de maneira completa. Quero hoje a graça de Deus. É isso. Não podemos viver sem a graça. E esta é a primeira maneira que alguém pode viver. Viver sem a graça. No próximo domingo, eu quero aprender um pouco mais sobre viver com a graça. Então, participe do culto de domingo e siga a sequência de ensino que você está recebendo. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e nós vamos cantar no poder do teu amor.
Nós estamos chegando ao término do culto, agradecemos a Deus pela presença de todos vocês que aqui vieram, estamos contentes por isto e desejamos poder revê-los, tanto na quarta-feira, quanto no próximo domingo pela manhã e também à noite na para nós é um abençoa cada pessoa agora, cada irmão, cada amigo que está conosco, que volta aos seus lares. Nós não estamos nos despedindo da Tua presença, Senhor. Tão somente deste lugar é que estamos nos retirando, mas estamos continuamente na Tua presença. E por isto cremos todos.